Vamos então começar aqui um pouco o nosso estudo sobre São João Crisóstomo. Sem dúvida nenhuma, na escola antioquena, ele é um dos maiores padres antioquenos, né? São João Crisóstomo. Aqui eu mostro para vocês uma imagem belíssima da capela do coro da Basílica do Vaticano. Essa capela se encontra quando entramos pela porta principal, né, da Basílica de São Pedro, em Roma. Ele está mais ou menos do lado esquerdo, bem na metade, mais ou menos na metade da Basílica. Né? Do lado esquerdo tem uma capela lateral, capela do coro, que sempre está fechado com grades, né? Uma capela belíssima, belíssima, esplendorosa. Acho que é a capela mais bela do Vaticano, sem dúvida nenhuma, da Basílica de São Pedro, né? No Vaticano, essa capela do coro. Tanto que ali eles fazem muitos casamentos, né? É um lugar ali onde as pessoas querem se casar, porque de fato, é uma capela esplendorosa ali dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Né? Agora, o que poucas pessoas sabem, passam ali meio desavisados, é que no altar, não sei se vocês conseguem ver aqui, né, mas no altar tem uma urna funerária, né, ou seja, com restos, que é típico do Vaticano, né, todos os altares ali, tem algum corpo, alguma relíquia de algum santo, algum mártir, algum papa, etc. Né? E aqui não é diferente. E quem está aqui nessa urna é ninguém mais, ninguém menos do que São João Crisóstomo. Né? Foi trazido de Constantinopla para Roma, pois na Idade Média, ali naquele período das conquistas turcas e depois da queda de Constantinopla na mão dos turcos, etc., foram trazidos também pelos cruzados e tal para Roma os restos de São João Crisóstomo. Né? Acho que uma parte significativa dos restos de São João Crisóstomo, depois o Papa, não lembro se foi Papa João Paulo II, não lembro quem foi, o Papa Bento XVI, doou para o Patriarca de Constantinopla, né? Doou parte ali das relíquias de São João Crisóstomo, mas uma parte ainda descansam aqui nessa urna. Ali a letra está pequeniníssima, não sei se vocês vão conseguir ler, mas ali diz Corpus Sancti Crisóstomi, o corpo de São Crisóstomo. Está ali o corpo no Vaticano, na Basílica de São Pedro, nesse altar do coro, né, na capela do coro do Vaticano. São João Crisóstomo, ele nasce em Antioquia, no Oronte, entre os anos 345 e 354. Veja, não sabemos muito bem a data do seu nascimento. Ali deixam 10 anos, né, de lapso entre o seu nascimento. Né? Porque o que nós sabemos é que no ano 381, em 381 é ordenado diácono. Seu pai era um funcionário real e sua mãe, chamada Antusa, deu-lhe boa formação. João seguiu as aulas de retórica de Libânio, como nós falávamos, e se preparava para fazer carreira política, né? Como advogado, depois como político. Né? O mesmo Crisóstomo, no diálogo sobre o sacerdócio, ele fala um pouco disso, né? Que ele vivia antes nos tribunais e no teatro, que era um pouco o pecado dele, né? A paixão juvenil dele eram os tribunais e o teatro. Por influência do seu amigo Basílio, ele deixa os afãs mundanos e recebe o batismo. Segue então Diodoro, que depois vai ser bispo de Tarso. Né? Ele comenta a escritura levando uma vida ascética.
nesse período. Então imagine, um recém-batizado, né, tá ali no deserto da Síria, uma região inóspita, muito difícil, né, no deserto da Síria, acompanhando Diodoro com o seu grupo de ascetas. E Melécio de Antioquia o institui leitor por volta do ano 371. Né? Leitor era um ministério, né? Era uma ordem menor, que o leitorado, uma ordem menor. Né? E na antiguidade também não era qualquer um que era leitor. Leitor, na verdade, era um ofício difícil, né? Até mesmo pessoas que sabiam ler, eram poucas que tinham esse ministério, né? Recebiam essa ordem de leitor. A pessoa tinha que ser um profissional realmente, saber ler como profissional. Porque lembrem, na antiguidade não havia separação de palavras. As palavras se escreviam tudo grudadas uma na outra, sem espaço, sem pontuações, sem vírgulas, né? Sem pular linha corretamente, escrevia uma letra atrás da outra sem deixar nenhum espaço, né? Então, o leitor ele tinha que ter essa técnica, essa arte de saber ler. Por isso, na antiguidade, sempre se lia em voz alta. Né? Agostinho, quando ele viu Ambrósio lendo em voz baixa, ele achou estranho, né? Lendo em silêncio. Ele viu ali Ambrósio lendo em silêncio e achou muito esquisito, né? Porque na antiguidade não era comum. Você precisava ler em voz alta para saber dividir bem as palavras, dividir bem as frases, né? Então, nas assembleias litúrgicas, o leitor era uma pessoa muito culta, né, que sabia realmente dividir bem as palavras, pontuar bem o texto, falar com uma entoação correta, etc. Né? Não era qualquer um que recebia o ministério de leitor, era uma pessoa muito capacitada. Né? Então ele recebe o ministério de leitor. Ele deixa a cidade e vai ao deserto. Passa ali 4 anos seguindo o ancião Ciro e depois 2 anos na solidão, decorando a escritura. Né? São João Crisóstomo, esses 6 anos que ele passa no deserto, vão marcar profundamente a sua vida. Nós podemos dizer que João Crisóstomo teve de sair do deserto, mas o deserto nunca saiu do coração dele. Né? Ele sempre amou essa vida solitária, eremítica, de contemplação, de leitura e de meditação das Escrituras. Mas, por causa da sua saúde frágil, ele fala de um problema no pulmão, ele se vê obrigado a voltar a Antioquia. Né? Então, imagine, Antioquia, cidade grande, alguém que passou 6 anos no deserto, sendo que 2 desses 6 anos ele passou em solidão absoluta, né, estudando e meditando as escrituras. Ele volta a Antioquia, uma cidade grande, metropolita, né? E essa experiência no deserto vai influenciar sempre a sua vida, com o ideal angélico e monástico. Melécio, né, o patriarca de Antioquia, então, o ordena diácono no ano 381. E o sucessor de Melécio, né, Melécio morre, Melécio de fato ele preside o concílio de Constantinopla, ele morre durante o concílio de Constantinopla I, Melécio, e fica como patriarca de Antioquia Flaviano. Flaviano ordena o Crisóstomo presbítero no ano 386. E por 12 anos, ele fica ali como presbítero por 12 anos e recebe do povo o nome de Crisóstomos, ou seja, boca de ouro. Né? Chrysos no grego, ouro, stoma é boca, né? Então, Crisóstomos, a boca de ouro, aquele que tem boca de ouro, por causa das suas homilias em Antioquia. Né? Esse período de Antioquia, poderíamos dizer que foi o período mais fecundo do apostolado, da pregação do Crisóstomo. Grandes conversões,
também grandes dificuldades, né? Ele passou em Antioquia, mas foi um período muito fecundo da sua oratória em Antioquia. São João Crisóstomo obteve muitas vitórias do ponto de vista da fé, graças às suas pregações em Antioquia, nesse período antioqueno. Tá? Agora, acontece o seguinte, no ano 397, morre o patriarca de Constantinopla e é proposto para substituí-lo o presbítero João de Antioquia. E então, São João Crisóstomo obedece e é consagrado bispo no dia 26 de fevereiro do ano 398. João, então, ele cria obras de beneficência em Constantinopla, com a generosidade de Olímpia, né? Santa Olímpia. Olímpia é uma matrona rica, né? Que ajuda Crisóstomo na administração do patriarcado antioqueno. Né? Nós temos aí, chegaram até nós as cartas de São João Crisóstomo a Olímpia, né? Cartas de São João Crisóstomo a Olímpia, estão intituladas assim. Desconheço se estão traduzidas ao português, mas saibam que tem traduções ao francês, ao italiano, me parece que ao inglês também, né? Olímpia era uma matrona rica de Constantinopla, que depois se torna diaconisa, né? Aqui o termo diaconisa na antiguidade, sei que de vez em quando sempre ele surge, causando muita polêmica, o que eram as diaconisas na antiguidade, etc. Né? Na prática, ou seja, o diaconato feminino na antiguidade nunca consistiu em imposição de mãos. Nós temos textos antigos que falam disso. Já desde a Traditio Apostólica fala, né, que é um texto do século III, que sob as diaconisas não se deve impor as mãos, mas se dá uma bênção, se faz uma bênção, né? Não era um ministério ordenado as diaconisas. Tinham o nome de diaconisa por causa da função, né? O diácono é aquele que na antiguidade cuidava da economia da diocese, era, por assim dizer, o ecônomo da diocese, era o diácono. Né? A gente vê na vida do diácono, por exemplo, São Lourenço. Né? Ele administrava as riquezas da igreja, que eram os pobres, né? Ou seja, o cuidado dos pobres, administrava os bens da diocese. Né? Era um pouco a função do diácono, ser a caridade do bispo na diocese. O diácono trabalhava com a beneficência. Acontecia que também mulheres poderiam ajudar com obras de caridade, a fundação de obras de caridade, né? Sobretudo essas matronas ricas, viúvas, etc. Né? E então se dava a elas uma bênção e o nome de diaconisa, porque cuidavam da economia, né? Da administração, das finanças da diocese. Ou também ajudavam, as diaconisas antigas ajudavam na administração do batismo, sobretudo no batismo de mulheres, né? Porque na antiguidade o batismo era, na maioria das vezes, de adultos, né? A maioria se convertia a adultos, vinham do paganismo, e se batizava muito frequentemente por imersão dos adultos, né? Ou até mesmo quando era por infusão, mas a pessoa vinha com uma roupa muito leve, até mesmo seminu, né, para o batismo. Então, na administração do batismo, sobretudo nas unções que se fazia no corpo do batizando, no caso das mulheres, na antiguidade, se viu na prática que era melhor que quem fizesse as unções no corpo das mulheres fossem próprias mulheres, né? E essas mulheres que ajudavam o bispo, os presbíteros, no momento de ungir o corpo das mulheres,
eram chamadas também de diaconisas, ok? Então, é bem diferente do que hoje se fala de diaconisas, né? De tentar um ministério ordenado, não se trata disso. Na antiguidade, fica claro que não era um ministério ordenado, era um ministério, digamos assim, não ordenado, né? Você recebia uma oração de bênção, era uma função de caridade ou de ajuda na administração de alguns sacramentos, sobretudo o sacramento do batismo. Né? Então, ajudava no batismo das mulheres. Né? Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente faz a unção dos catecúmenos, coloca um pouquinho de óleo, né, no peito, por exemplo, da criança. Na antiguidade se usava bastante óleo e se colocava praticamente por todas as partes do corpo da pessoa, né? Se ungia realmente bastante de óleo aquela pessoa, né? Com óleo dos catecúmenos, que é um óleo de exorcismo, né? É um óleo, digamos assim, de liberação, né? E também as diaconisas na antiguidade ajudavam também na inspecção das pessoas que, digamos assim, né? A gente tem textos antigos que fala que antes de administrar o batismo a alguém, pois que se veja um pouco o corpo da pessoa, porque o que acontecia no paganismo, às vezes a pessoa, ela antes tinha estado no paganismo e nos ritos pagãos se faziam incisões no corpo, ferimentos, né? Se colocavam letras, marcavam a ferro e fogo o corpo das pessoas, etc. Né? Então, o que se deveria fazer antes do batismo? O presbítero, né, ou o bispo, devia examinar se ele tinha no corpo alguma incisão, alguma marca, etc., para que o bispo soubesse de que grupo pagão ele vinha, né, de que rito, era um rito órfico, era um rito, é, não sei, havia uma multiplicidade de ritos pagãos, né? E normalmente esses grupos pagãos, eles marcavam o corpo da pessoa para identificar, esse cara é do nosso grupo, é da nossa religião, né? Então ficava marcado na pele da pessoa. O bispo, sabendo de que religião ele é proveniente, podia depois evangelizar melhor, né, no batismo e acompanhá-lo durante o período do catecumenato. Então, por exemplo, vamos dizer que era um rito de tipo órfico, que, sei lá, que ia muito falando sobre certos elementos, né, usar. Então, aí o bispo ia trabalhando justamente na evangelização com conhecimento de causa. Então, às vezes, nessa inspecção no corpo de mulheres, quem fazia eram as diaconisas, para ver se tinha alguma marca, alguma coisa do tipo. Né? Então, Olímpia nada mais é do que uma matrona rica de Constantinopla que ajudava nas finanças São João Crisóstomo e, sobretudo, ajudava na administração da caridade, né, em distribuir a caridade com os mais necessitados. Né. Ela é Santa Olímpia, né, de Constantinopla. Algumas pessoas me perguntam, padre, existe as madres, né, fala muito dos padres da igreja, mas as madres da igreja, sim, né, Santa Olímpia é um exemplo. Né, e a gente vê um pouquinho nas cartas de São João Crisóstomo a Olímpia, como ela deveria ser, né, na sua caridade, no seu amor aos pobres, na sua generosidade, etc. Né? Então, Netário, que era o patriarca anterior a Crisóstomo, era muito permissivo e amigo do luxo. João, imagine, João tinha vivido no deserto, né, uma vida muito austera. De repente ele chega na capital do império. Né? Ele chega na capital do império do Oriente, Constantinopla, aquele Fausto, aquela riqueza da sé imperial. Né?
Então ele tenta reformar os costumes do povo e do clero, que juntamente com a imperatriz Eudócia se coalizam contra ele, né? Então, o povo ali e também o clero de Constantinopla estava acostumado com aquela vida luxuosa. E de repente chega o patriarca João Crisóstomo exigindo, né, mais austeridade, mais pobreza, mais simplicidade. É claro que São João Crisóstomo colocou todo mundo contra ele, né? Nada de novo até aqui. Só que o que aconteceu? Teófilo se une a eles e convoca o chamado Sínodo do Carvalho, né, no latim Quercus, no ano 403. Mas João não comparece a esse sínodo porque ele sabe que vão ali condená-lo, né? Porque João tinha acolhido em Constantinopla alguns discípulos de Orígenes, os assim chamados irmãos longos, né? Eram monges do deserto do Egito que estudavam muito as obras de Orígenes e eles tinham características, não sei se era uma característica derivada de uma certa etnia, mas que eles eram altos, né? Por isso eles eram chamados dos irmãos longos, eram altos assim, esticados, né? Então, João Crisóstomo os acolhe na sua diocese e isso suscita a ira do patriarca de Alexandria, Teófilo, que aproveita a ocasião, né, para também ir contra o patriarca de Constantinopla, né? Naquele momento, a sé de Constantinopla estava subindo até mesmo por cima de Alexandria e de Antioquia. Tanto que depois o concílio de Calcedônia vai declarar Constantinopla a segunda Roma, né? Vai dar inclusive mais peso para Constantinopla do que as outras sés. Né? E no ano 403, então, João Crisóstomo é deposto momentaneamente e volta depois à sua cátedra. Mas na noite de Páscoa do ano 404, a turba, né, a multidão movida por seus adversários, saqueia as igrejas de Constantinopla. 5 dias depois de Pentecostes, dia 9 de junho, o imperador assina então o exílio definitivo de Crisóstomo. Então, primeiro ele vai a Cucuza, na Armênia, ali durante 3 anos ele fica. Depois a Pitius, na Cólquide. E, esgotado pela marcha forçada, ele morre na região do Ponto no ano 407. Okay? Isso aqui, então, um pouco sobre a vida de São João Crisóstomo.